pastor Craig estava falando lá, algo bem interessante na ministração, e ele falando que Jesus muda tudo. Eu vou falar de novo para você entender que Jesus muda tudo. Não existe nada que Jesus não possa mudar. Jesus muda tudo. Se existe uma situação, quando Jesus entra, ele muda. Se a situação está de uma forma, Jesus entrou, a situação muda. Diga, Jesus muda tudo. Diga, Jesus muda tudo. Diga, Jesus muda tudo. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número... 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 1, do 1 ao 5. E ele citou sobre isso também, e eu gostaria de trazer isso para você, porque quando Jesus entra, irmãos, tudo muda. Só que você precisa entender que nós não estamos pregando aqui sabedoria humana. Às vezes você vê assim o pastor falando, e aí você fala assim, é o pastor Fabiano falando. E deixa eu falar uma coisa para você, pode ser eu falando. Se eu estiver falando, deixa eu falar uma coisa para você, ainda assim, são bons conselhos, porque você não vai ouvir a gente trazer um mau conselho para você. Agora, você já parou para pensar aqui, pode ser que nós estejamos falando como Jesus está falando para você? E aí ele trouxe esse versículo, e eu, irmãos, quando fui ter com vocês, no Verbo da Vida Surubim, o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E tem muito a ver conosco isso, esse versículo, esses versículos, porque, irmãos, eu não quero saber muita coisa de você, eu quero saber de Jesus em você. Eu quero saber de Jesus transformando você. Eu quero saber de Jesus mudando você, mudando a sua vida, mudando a tua casa. É isso que nós queremos saber, irmãos. Nós pregamos a Jesus, a este crucificado. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo. E é isso que nós fazemos. Irmãos, eu poderia usar uma linguagem aqui retórica, eu poderia usar uma linguagem mais rebuscada, eu poderia usar uma linguagem mais difícil, eu poderia pregar grego e hebraico para você tranquilamente. Já fiz muito isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é vaidade, porque se aquilo que eu prego você não entende, não adianta nada. Uma vez o apóstolo Bud, ele aqui no Brasil, vinham os ministros dos Estados Unidos e chegavam aqui, e eles ministravam algo, um conteúdo, uma sabedoria muito grande, só que muito difícil das pessoas entenderem. Aí o apóstolo Bud falava para os americanos, que ele mesmo trazia, ele falava assim, rapaz, prega simples, fala simples, porque se o povo não entende, não adianta de nada, é só vaidade sua. Sabe, um dia eu decidi não ser vaidoso nas minhas pregações, eu decidi pregar para que você possa entender, eu decidi pregar para que a costureira possa entender, para o pedreiro possa entender, para o mecânico possa entender, o soldador possa entender, aquela pessoa que tem pouco estudo, aquela pessoa que não tem estudo nenhum possa entender. Por quê, irmãos? Porque quem já tem muito estudo, muito conteúdo, ele já vai entender o que eu estou falando. Mas sabe, irmãos, a gente não vem aqui pregar no nosso poder, na nossa força. Existe o Espírito Santo que está por trás disso, para anunciar a palavra. Que palavra? Que Jesus muda tudo. Vamos avançar aí nos versículos. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Deixa eu falar uma coisa para você, não adianta, irmãos, você ter muita palavra se você não tem poder. Vou falar de novo para você, não adianta você ter muito conhecimento, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se não tem poder nas suas palavras, se não tem poder nas suas ações, se quando você ora as pessoas não são libertas, pessoas não são curadas, transformadas, o que adianta você ter um conhecimento muito grande, irmãos? Não adianta. É melhor você ser simples e a tua sombra curar as pessoas. É melhor você ser simples e as pessoas serem transformadas, serem alcançadas, serem tocadas. É muito melhor, irmão. Por quê? Porque não adianta. Paulo está falando, olha, Paulo era uma das pessoas que poderia se gabar, ou se gambar, né? Paulo poderia estar se gabando, porque Paulo tinha muito conhecimento, tinha dupla cidadania,
estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Paulo tinha muito conhecimento, Paulo era poliglota, falava várias línguas. Ele poderia se ostentar, ele poderia falar, ele poderia esbanjar conhecimento, mas Paulo decidiu andar no poder de Deus. Paulo decidiu pregar o evangelho simples para que as pessoas possam entender. Verso de número 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe, irmãos, um dos maiores erros de algumas pessoas é apoiar a fé na sabedoria humana, apoiar a fé no seu bolso. Tem gente que apoia a fé dele no bolso dele. Eu tenho fé se eu tenho dinheiro. Tem gente que apoia a fé no conhecimento. Se eu sei, eu acredito. Se eu não sei, eu não acredito. Tem gente que apoia a fé naquilo que vê, como Tomé. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está falando para você apoiar a sua fé no poder de Deus. Paulo está falando para você apoiar a sua fé naquilo que você não vê, naquilo que você não toca, naquilo que você não sente. Ele disse isso: nós devemos viver pela fé, não pelo que vemos. É pela fé, diga pela fé. Por quê, irmãos? Porque aqui entra o que nós vamos ministrar nessa noite. A fé é o que vai sustentar o impossível. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se existem coisas impossíveis para acontecer na sua vida, a fé é que vai sustentar isso. Não sustenta isso com a tua sabedoria, não sustenta isso com a tua experiência, não sustenta isso com o seu bolso, não sustenta isso com aquilo que você conhece. Ei, sustenta o impossível pela fé. O impossível você sustenta pela fé. Na sua mão você não consegue, você não tem força suficiente, porque é impossível. Aquilo que é possível você faz, mas o impossível você pode sustentar pela fé. Sabe, tem gente que fala assim: mas isso é impossível, como se isso fosse o fim da linha. Ei, se é impossível, sustenta isso pela fé. Envolve a fé nisso. E aí você vai ver que não é a sua mão, é a mão de Deus sustentando. Diga pela fé. Diga pela fé. Sabe, irmãos, a fé, como você sabe que a pessoa está andando em fé? Porque ela permanece. João capítulo de número 15, verso de número 7, fala sobre isso. Ei, se as minhas palavras, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que você quiser. Você pode pedir o impossível. Vou falar de novo para você. Se vocês permanecerem em mim, é uma condição, permanecer em Jesus. Então, como que você consegue alcançar o impossível? Primeiro, permanecer em Jesus. Aí ele fala: segundo, você precisa fazer com que as palavras dele permaneçam em você. Porque vai vir confronto, vai vir dificuldade, vai vir aflição, mas você tem a palavra dentro de você. E ele fala assim: olha, coloca a palavra para dentro, porque quando aparecer a dificuldade, você fala: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ei, quando aparecer que você não tem, você fala assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque vai vir, irmão, só que você não sustenta no seu braço, na sua força, no seu conhecimento. Você sustenta pela, diga pela fé, diga pela fé. Sabe, eu amo muito esse versículo. Para mim é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Para mim é João capítulo de número 15, verso de número 7. Ele é tão importante para mim quanto Marcos 11, 23 e 24, porque ele tem o mesmo sentido. Ele diz que, olha, se eu permanecer em Jesus, e se Jesus permanecer, as palavras dele permanecer em mim, eu posso pedir o que eu quiser, e vai acontecer. Ei, vai acontecer. Quem está falando isso é Jesus, irmãos. Condição para o sobrenatural acontecer: permanecer em Jesus e permanecer na palavra. Quem aqui está em Jesus? Quantos aqui estão permanecendo em Jesus? Quantos aqui tem a palavra de Jesus dentro? Então se prepara para o milagre, se prepara para o extraordinário, se prepara para o sobrenatural. É assim que funciona, irmãos. Não tem negociação. Se você está em Jesus e a palavra dele está em você, você pode pedir o que você quiser. Ei, o que é que você já pediu nessa noite? Ei, o que é que você já pediu nessa noite? Ei, seja ousado, seja ousada. Por quê, irmãos? Porque o impossível é com Deus. Se fosse possível, você fazia. Mas o impossível é com. Irmão,
O pastor Craig, ele falou assim, olha o que ele falou: eu tenho uma nota no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Mova-se para lugares mais altos. Ei, se prepare. Mova-se para lugares mais altos. Se mova para lugares mais altos. E aí ele colocou: chegou o tempo de assumir o seu lugar e correr a sua carreira. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Ei, chegou o tempo. Eu coloquei aqui 2026. Up, para cima, eleve, suba. Ei. Ô, irmão Gel, vem para cá, rapidinho. Irmão Gel esses dias teve, não o de hoje, ele teve uma visão hoje pela manhã. Essa aí talvez ele fale no final. Mas o que é que você estava orando e percebeu do verbo da vida que você falou? Isso não foi só ele, irmãos, isso a gente tem rodado alguns lugares do verbo da vida, e algum lá na sede, em Recife também, Campina Grande e outras igrejas. A gente tem percebido, e eu como pastor tenho percebido essa mesma nota. A gente não compartilhou isso com ele, e Gel também não sabia. Aí Gel veio compartilhar comigo, falou: pastor, eu estava orando, ou foi um sonho? Conta aí como é que foi, do verbo da vida para 2026. Amém. Gente, é muito bom ser guiado pelo Espírito, através de sonhos também. Uma nota que subiu no meu coração, e o Senhor veio falando comigo, que não só o ministério Verbo da Vida Surubim, mas todos os ministérios Verbo da Vida do país, do Brasil e das nações, vai ter um rompimento grandioso. Homens e mulheres vão viver o extraordinário do Senhor. Águas profundas, mas mais ainda o Senhor tem feito, vai fazer. E hoje pela manhã, estava orando no momento de consagração, o Senhor mostrou 3 chaves: casa, carros. A outra eu não consegui ver, mas tem uma nota no meu coração que fala muito grande. Vai ter filas aqui fora querendo entrar para congregar, e eu, nosso pastor e vocês são um dos maiores financiadores da obra. Então, se tiver uma nota no seu coração de ofertar, de doar, dê. Agora eu entendo porque isso aconteceu na minha vida. Eu não dou para receber, eu dou para o Senhor, que algo que vai fazer na minha vida sobrenatural. E o ministério o Verbo da Vida Surubim não vai ficar só em Surubim, vai ser cidades vizinhas e região. Mas para isso acontecer, nós temos que se aprofundar, dizer: ei, eu quero fazer parte, eu quero congregar, eu quero pagar o preço que vale. E o ministério o Verbo da Vida Surubim já está sendo reconhecido pelo Senhor, e Ele está abrindo, derramando, abrindo as comportas do céu. Malaquias 3:10 fala, e Amós 9:13 fala. Ele já decretou, Ele já abriu. E hoje pela manhã, hoje, o nosso pastor deu uma... Amém, amém, amém. Se prepare, gente. Vai fazer infinitamente mais. Amém. E aí Gel falou isso para mim, falou: pastor, eu tenho essa nota no coração que o Ministério Verbo da Vida em 2026, ele vai despontar, vai ser um rompimento muito grande. E ele contando, eu olhei assim, eu falei: rapaz, eu tenho essa mesma nota. E a gente foi ver, muitos pastores do Verbo da Vida têm essa mesma nota. E a gente decidiu, nessa época que a gente teve essa nota, decidiu se preparar para o crescimento. Porque Deus vai dar segundo a capacidade. E aí nós decidimos falar: rapaz, a gente tem que melhorar a igreja, nós temos que estar pronto, porque nós sabemos que o crescimento está vindo. Amém? Então a gente começou a preparar a arca. Ô glória! Amém? Eu quero compartilhar com você, irmãos, porque alguma coisa que você entende sobre a fé que sustenta o impossível. Para você sustentar o impossível, quais são os sintomas que eu sei que a pessoa está em fé, e essa fé é para o impossível? Como que você sabe que você está tendo fé para o impossível? Porque às vezes você pode ser que está tendo uma fé de Tomé, que você precisa ver para crer. Às vezes é uma fé somente assentimental, que você crê, mas porque você sabe que tem algo ali realmente. Agora, e quando é impossível? Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém aqui já comprou vela daquela vela que tem um pavio? Quem já comprou vela daquela ali?
faltou energia e você precisou correr atrás da vela e você pegou, acendeu a vela. Não é assim? Aquela vela ali, a normal, aquela fininha lá, ela dura quantos dias? Um dia, né? E deixa eu falar uma coisa para você. Se você está lá, você tem uma vela, acabou a energia, e você acende essa vela lá para iluminar a tua casa, e essa vela, ela começa a durar 2 dias. O que é que você diz? É possível isso? Assim, rapaz, 2 dias, né? Talvez seja. Um dia passando para 2. E se essa vela começa a durar 3? E se ela dura 4? E se ela dura 5 dias? E se ela dura 6 dias? E se ela dura 7 dias? E se ela dura 8 dias? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando chegar no 8º dia, eu tenho certeza que você vai olhar e vai falar assim: peraí, isso não é normal. É algo sobrenatural, porque essa vela aqui, ela só tinha capacidade de iluminar um dia, mas ela já está aqui há mais de 8 dias iluminando. Quem faz isso? Deus, diga Deus. Diga Deus. Deus é capaz de fazer isso. Sim ou não? Você acredita nisso? Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque nós vemos, eu vou pegar uma passagem para que você tenha um exemplo disso. Lá em Mateus capítulo de número 8, verso de número 23. Tem uma passagem de Jesus, que Jesus ele está no barco, e ele está com os discípulos. E olha o que diz a Bíblia. Então entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Muito importante, porque se Jesus está no barco, é sabedoria minha e sua seguir Jesus no barco. Alô, você está aqui? Se Jesus está num lugar, é sabedoria minha e sua está nesse lugar, amém? E os discípulos entraram no barco. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus fazia o quê? Jesus fazia o quê, irmãos? Jesus fazia o quê? Dormia. Jesus descansando. Diga, quem está em fé? Diga, quem está em fé? Para o sobrenatural, para o impossível, descansa. Muitas vezes, eu sempre falo isso, muitas vezes você vai ter que ter mais fé para descansar do que fé para fazer alguma coisa. Fé para olhar assim e falar assim: olha, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Se você já fez tudo o que está... Eu não estou falando, irmãos, para você não fazer nada e ir lá e para a rede e descansar. Não estou falando isso. Eu estou falando, você faz tudo aquilo que você precisa fazer. E se ainda assim o impossível não aconteceu, descansa, porque agora é com Deus. É isso que eu estou falando. O papel de Jesus era entrar no barco, dos discípulos seguir Jesus. No meio do caminho aconteceu um problema e Jesus estava no meio. E qual a atitude de Jesus? Estava descansando. Verso de número 25. Mas os discípulos vieram o quê? Acordar, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós vamos perecer. Imagine, irmãos, 12 homens, barbudo, o barco para lá, para cá, e esses homens tremendo as pernas, tremendo as canetas, e lá chamando Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, acorda, acorda, homem, me socorre, a gente vai morrer, Jesus. Aí você olha assim: quantos vocês já fizeram isso? Jesus, me socorre, Jesus. Com as pernas tremendo. Aí você acha que você está fazendo a coisa certa. Aí vem Jesus e mostra para você e fala assim: ei, não é assim que funciona. Verso de número 26. 25. Volta um. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós perecemos ou perecemos. 26. Perguntou-lhes então Jesus acorda e perguntou: por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez o quê? Grande bonança. O que Jesus está falando? Verbo da vida Surubim.
Quem crê no impossível, descansa. Outra coisa que ele está comunicando: eu e você somos capazes de mudar coisas no natural. A tempestade era real, o barco era real, o mar era real. Se caísse alguém ali dentro ali, e se não fosse o poder do impossível de Deus, aquela pessoa iria afundar. Então tudo era real, a situação era real. Eles estavam com medo, o barco ia virar mesmo. Aí Jesus fala assim: rapaz, por que você está tão tímido? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Por que você está tímido diante do impossível? Por que você está tão tímido diante de 2026 que está vindo aí? Ou na verdade é você que está indo para ele? Por que você está tímido, falando assim: ah, será que vai acontecer? Isso aqui é impossível. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa sustentar o impossível pela fé. Jesus, ele simplesmente deu um comando. E os ventos pararam, e o mar se acalmou. Talvez o que está faltando é você dar o comando. Ei, você já experimentou dar o comando nessa noite? Essa turbulência que está acontecendo na tua vida, talvez nas suas finanças, talvez na tua casa, talvez na tua família, você já experimentou nessa noite dar um comando? Que comando? Haja paz, haja paz, haja prosperidade, haja saúde, haja libertação, haja porta aberta, haja muros caindo. Ei, você já experimentou dar um comando nessa noite? Experimenta dar um comando. Jesus está falando: ei, não seja tímido. Faz o que precisa fazer. O quê? Dá o comando. Diga: pela fé. É pela fé, diga: pela fé. Nós vemos também, irmãos, outro sintoma de quem anda pela fé, que alcança o impossível. Além dela descansar, essa pessoa também, ela agradece, antes de se manifestar no natural. Por quê? Agradecer, irmãos, depois que acontece, é o quê? Educação. Se agradecer depois que acontece. Agora, e quando você acontece, quando você não vê, não toca, não sente? O nome disso é fé. Porque agradecer depois que recebe é educação, irmãos. É mais que a nossa obrigação de agradecer quando nós recebemos. Agora, e quando você agradece? Obrigado, Pai. Obrigado pelos armários cheios. Só que os armários estão vazios. Obrigado pela saúde divina, mas você está sentindo sintoma no corpo. Obrigado, Pai, pelo meu marido, pela minha esposa, Senhor, na igreja, servindo ao Senhor, mas às vezes ele está bebendo. Que fé é essa? É a fé que alcança o impossível. Onde está escrito isso, pastor? Vamos ver aqui, eu vou 2 casos, rápido para a gente avançar. Em João capítulo de número 11, verso de número 40, nós vemos algo que é aos olhos humanos impossível. O que? Ressurreição. Uma pessoa morrer e ressuscitar. Morreu, geralmente, como aconteceu nessa época com Lázaro, morreu, faz o quê? Segue o fluxo. Morreu. Marta e Maria já estavam conformadas. Lázaro era amigo de Jesus, aí morre, e aí Jesus fica sabendo, e aí Jesus fala para o discípulo: ó, eu vou lá acordar Lázaro. Aí os discípulos falam assim: ah, então ele está dormindo. Aí Jesus falou assim: não, ele morreu para vocês, mas para mim ele está dormindo, eu vou lá acordar ele. E aí vai Jesus, chega lá, Marta e Maria chega e fala para Jesus, fala assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí Jesus falou assim: mas ele não morreu, ele dorme. E aí ela falou assim: ele há de ressuscitar. E aí ela pegou e falou assim: eu sei, na ressurreição dos últimos dias, estava instruída na palavra. Porém, ele falou assim: não. Jesus se moveu de íntima compaixão. E nós vemos no 11:40, diz assim: respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ei, pega o poder dessa palavra. Imagina Jesus falando para você nessa noite. Eu não estou falando para você: ei, se você crer, você vai ver a minha glória. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, onde? Na tua igreja. Eu não estou falando para você, quem está falando sou eu, Jesus. Eu não estou falando para você. E aí gerou um temor muito grande, verso de número 41.
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse o quê? Agradeceu. Só que quando ele agradeceu, Lázaro ainda estava morto. Como é que você agradece, irmãos, por algo que ainda não aconteceu? Diga assim: a fé para o impossível, ela agradece antes de ver. Muito obrigado. A fé para o impossível, a fé para o impossível, agradece antes de ver. E aí vem Jesus e diz assim: Pai, eu te dou graças, eu te rendo graças, porque me ouviste. Verso de número 42. Aliás, aí Jesus falando: eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Verso de número 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Verso de número 44. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e rosto envolto com lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: a fé que sustenta o impossível na tua vida faz milagres acontecer. Ei, Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está ressuscitando os teus sonhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez tem sonhos que você estava tendo, que você tinha para o ano de 2025 e não foi realizado. Estava faltando o quê? Estava faltando a fé para o impossível. Você dá o comando, descansar, já fez tudo o que precisava fazer. Falta agora fazer o quê? Começa a render ações de graça. Começa agora a agradecer. Eu vou dar mais um exemplo para você, de que a gratidão antecede o impossível. Vou dar mais um exemplo para você, que a gratidão, Jesus ensinando que a gratidão antecede o impossível. Se você não consegue ser grato antes de acontecer, quando acontecer, é somente educação. Vamos lá, vamos ver mais uma passagem bem simples. João capítulo de número 6, verso de número 11. João 6, 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, fez o quê? Agradeceu, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso de número 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Verso de número 13. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Só tinha 5 pães quando ele agradeceu, só tinha 2 peixes quando ele agradeceu, e tinha uma multidão para comer. O milagre da multiplicação veio depois da gratidão. Pessoas que têm fé para o impossível, irmãos, elas são gratas antes de acontecer. O próprio Jesus ensinando mais uma vez. Irmãos, pega isso por revelação. Ao invés de você ficar falando do problema, começa a declarar como vai ser e começa a agradecer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque aquilo que eu falei vai acontecer. Simples assim. Assim, pastor? É simples assim. Você ora e você agradece, declara aquilo que você quer que aconteça, pede aquilo que você quer, e você agora começa a render ações de graça. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu lembro que eu estava no mês de novembro agora, eu estava trabalhando, e lá onde eu trabalho, na minha área, não acontecia o que aconteceu, nunca aconteceu, na verdade, em Surubim, na região. Na minha área nós ficamos em top 3 em Brasil, a cidade de Surubim, onde eu trabalho. E eu comecei a confessar, eu falei: Senhor, obrigado, Senhor, porque esse mês eu vou vender 2 milhões. Talvez para alguns, olha, fala assim, lá eu perguntei para todo mundo, falei: quantos de vocês acreditavam que nós íamos vender 2 milhões, somente na minha área que eu trabalho? Todos falaram, ou a grande maioria falaram que não acreditava. Mas eu todos os dias, quando eu ia trabalhar: obrigado, Pai, pelos 2 milhões. Obrigado, Senhor, pelos 2 milhões.
Obrigado, Pai, pelos... Vender 1 milhão na minha área já é algo bem desafiador. E eles até festejam, celebram quando isso acontece. É chamada de loja milionária, porque na minha área se alcançou 1 milhão. Tem café da manhã, tem premiação, tem isso, tem aquilo. Irmãos, imagina você alcançar e você dobrar isso. Quando chegou 1 milhão, eu olhei assim, eu falei, Pai, eu poderia falar assim, já estou satisfeito. Mas eu falei, não, obrigado, Pai, pelos 2 milhões. Irmãos, nós vivemos aquilo que nós pregamos. Se funciona na minha vida, irmãos, funciona na tua também. Agora, você precisa ter fé para o impossível. Isso para a gente ali era impossível. Surubim, interior, é impossível aos olhos da grande maioria. Mas quantos aqui sabem que para Deus não existe impossível? Se tiver um homem de fé, uma mulher de fé, para crer no impossível, o impossível vai acontecer. Se torna o quê? Possível. Eu costumo falar, se alguém fez, eu também posso fazer. E se ninguém fez, eu vou ser o primeiro a fazer. É assim que funciona. E eu agradecendo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Mas não tinha, irmãos. Não tinha. Aos olhos humanos, não tinha. Mas como Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por os 5 pães e 2 peixinhos. E aí começa a compartilhar. E na hora que ele compartilha, multiplica. Ei, está vindo uma multiplicação para a tua vida por causa da gratidão. Ei, você que está sendo grato ao Senhor, mesmo passando por todas as adversidades, deixa eu falar uma coisa para você, está vindo multiplicação para você. Multiplicação de 12 cestos. Deixa eu posso falar uma coisa para você. Quantos meses tem no ano? Pega um cesto para cada ano e começa a imaginar. Ei, Deus está suprindo todos os meses da minha vida. No ano de 2026, eu já estou suprido. Então, se você declarar hoje, e se você agradecer hoje, em dezembro de 2025, se prepare, porque o teu 2026 já está resolvido. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Vamos para o terceiro. Então, primeiro, quem crê para o impossível, descansa. Segundo, quem crê para o impossível, agradece antes de ver. Vamos para o terceiro. Diga o terceiro. Quem crê para o impossível, obedece. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 5. Mais uma vez, quem crê para o impossível, obedece. Nós vemos a história de um homem chamado Pedro, que era pescador, poderia ser um costureiro, poderia ser um agricultor, poderia ser um comerciante, poderia ser qualquer profissão. Ele estava ali com a empresa dele, com os recursos dele, com o trabalho dele. Estava trabalhando a noite toda, não pegou nada, ele era profissional. Ele não era amador, muitos anos trabalhando em pesca. A família trabalhava em pesca. E ele pescando a noite toda e não pegou nada. Ele estava lavando as redes. Lavar as redes significa acabou. Não tem mais jeito. Mas quantos aqui sabem que Jesus é aquele que dá jeito até onde não dá jeito? Se Jesus ressuscita os mortos, irmãos, o que ele não pode fazer? E aí vem Jesus e fala para Pedro: Pedro, me empresta aí a tua empresa ou o teu barco. Aí Pedro olha assim e fala assim: rapaz, tá tudo perdido mesmo, né? Então, vamos lá. Vai lá, Jesus. Aí Jesus começa a pregar. Jesus começa a trazer a mensagem do reino de Deus. Ei, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aí depois de Jesus pregar o evangelho, Jesus volta. E aí Jesus olha para Pedro e dá um comando para ele. Lembra, quem crê para o impossível, obedece. Verso de número 5, capítulo de número 5, verso de número 5. Jesus disse assim, ó: respondeu Simão. Volta no verso de número 4 para a gente ver o comando que Jesus deu. Ó, acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Coloca na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje.
Quando acabou de falar, Jesus disse: Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Ou seja, num lugar totalmente diferente. Hora de pescar é de noite, de madrugada. Por quê, pastor? Porque o peixe de noite ele não vê a rede. Então ele está nadando, e aí a rede está ali, e aí o peixe se enrosca na rede, ele não vê. Aí Jesus vem falando para ele: olha, vai mais fundo do que você está acostumado a fazer. E aí disse para ele: então você e seus companheiros joguem a rede para pescar. Verso de número 5. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ou seja, é um fato. Aí ele diz: mas, já que o Senhor está mandando, ei, Jesus está mandando, ei, Jesus está mandando, ei, Jesus está mandando. Tem pessoas aqui que sabem que Jesus está mandando você nessa noite. Mandando o quê? Joga as redes. Ei, joga as redes. Joga as redes. Joga as redes. Quando você jogar as redes, não vai ser mais a rede, mas vai ser o peixe que vai entrar na sua rede. É só você jogar o quê? As redes. Diga jogar a rede. Diga jogar a rede. Jogar a rede muitas vezes, irmãos, é um ato de fé. É você ir fazer algo diferente que você não está acostumado a fazer. Talvez seja um vídeo que você vai fazer da tua empresa e aquele vídeo vai estourar. Ou você, através daquele vídeo, vai ter uma grande pescaria. E é a maior pescaria da sua vida. Ei, é a maior pescaria da sua vida. Ei, é a maior pescaria da sua vida. Se prepara para os melhores salários. Ei, se prepara para os melhores salários. Se prepare para os maiores ganhos da sua vida. Coisas que nunca aconteceram. Quantias que você nunca recebeu, você vai começar a receber. Por quê? Porque você vai obedecer. O quê? Joga a rede. Joga a rede. A tua mente vai falar. O que Pedro falou, irmãos, é que a mente de todo mundo fala. Ah, mas eu vou lá insistir com esse cliente de novo. E se ele me dá um fora? Pode ser que ele dê fora mesmo. Então não é ele, é o outro. A tua mente vai querer te sabotar, vai querer falar para... A razão vai querer falar para você assim: você está sendo um tolo, você está passando vergonha. Você isso, você aquilo, você não consegue, você não tem, você não pode. Ei, já fizeram isso antes, não conseguiram. Quem é você? Como é que você vai fazer isso? Você não tem dinheiro, você não tem isso, você... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Cala essas vozes. E somente lança as... Faz aquilo que você precisa fazer. Quem tem fé para o impossível, irmãos, ele somente obedece. Era impossível, mas aí Pedro foi lá e jogou as redes. Verso número 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram o quê? Tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Se prepare. Se prepare. Que você vai arrebentar nesse ano de 2026. Se prepara! Se prepara! Se prepara! Pega essa palavra. No ano de 2026 eu vou arrebentar. No ano de 2026 as redes vão romper. No ano de 2026, começa a gerar isso, irmão. E aí você começa a agradecer. Obrigado, Pai. Eu já vejo as redes cheias. Obrigado, Pai. Eu já vejo, Pai. Eu já vejo, Pai. Eu já vejo, Pai. Eu já vejo as minhas contas pagas e dinheiro sobrando. Eu já vejo as minhas contas pagas e dinheiro sobrando. Eu já estou vendo contas pagas e dinheiro sobrando. Simples. Vamos ficar de pé. Vem para cá. O violão estava aqui. Cadê? Tá ali. Ou vem um louvor, pode vir um louvor, vem todo mundo. Importante.
Pega isso pelo Espírito. 2026. Agora, o ano de 2025 ainda não acabou. Porque talvez a tua cabeça falando assim, em 2026 vai acontecer, mas porque tem o ano todo para acontecer. E se você crê para acontecer nesse ano ainda? Você já imaginou isso? Irmãos, começa a crer naquilo que é impossível. Porque talvez no ano de 2026 vai ser um ano todo para acontecer. A tua mente fala, aí é possível mesmo que aconteça. Começa a desafiar, irmãos. Começa a crer naquilo que é impossível. Ei, esse ano ainda é possível o impossível acontecer na tua vida. Esse ano ainda é possível o impossível acontecer na sua vida. Se prepare para o impossível. Se prepare para o impossível. Como, pastor? Descansa. Como, pastor? Agradece. Como, pastor? Obedece, lança a rede. Se prepare para o impossível. Baixinho. Eu quero fazer dois convites antes. A gente vai ceiar. Eu quero fazer 2 convites para você nessa noite. O primeiro convite que eu quero fazer é você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você já entendeu que você não vai entrar em 2026 da mesma maneira que você está em 2025. Você vai entrar melhor. Você vai entrar com aquilo que Deus quer para você. Talvez você fale assim, rapaz, é impossível eu me converter esse ano. Ei, chegou o possível para você nessa noite. Jesus de Nazaré, quando Ele chega muda tudo. Ei, a tua vida vai mudar. Se você está aqui nessa noite, ou se você está afastado do Evangelho e decidiu nessa noite voltar para Ele, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar com você. Tem alguém aqui?